Meu nome é Sheila Randoli. Eu sou chefe gastronômica de uma empresa chamada Kamikado, que no momento a gente está com o contrato suspenso por causa dessa pandemia, né? Mas eu tenho 21 anos de estrada aí de gastronomia, confeitaria. Eu comecei a princípio com confeitaria, né? E depois que eu entrei na Kamikado, depois de um problema, eu tive o meu ateliê e tudo. Todo mundo pergunta para mim por que eu não continuei com o ateliê. Eu tive um problema de divórcio e acabei desfazendo do meu ateliê e indo trabalhar para uma empresa, que para mim seria melhor, né? E quando eu cheguei na Kamikado, eu era totalmente confeiteira. Eu era raiz, confeiteira raiz, só confeitaria, para mim só confeitaria. E aí você entra numa empresa que você tem que saber regra de etiqueta, você tem que saber de gastronomia, e aquilo com o tempo, eu sou uma pessoa meio possessiva, então eu não gosto muito de mudar os meus pensamentos, mas aí com o tempo trabalhando lá, eu vi a necessidade de aprender, né? E eu sempre gostei muito de mesas arrumadinhas, receber as pessoas, e aquilo foi me encantando. E aí eu comecei a estudar por fora, acabei arrumando uma professora de regra de etiqueta para mim, e aí acabei estudando regra de etiqueta, né? E aí descobri que a vida não é só confeitaria, a vida é um conjunto e todos eles acabam se reunindo num só. Quem está estudando, vocês que estão no início estudando cozinha técnica e falam assim, eu gosto de fazer pratos quentes. Você pode gostar de fazer os pratos quentes, você pode amar, mas você tem que saber fazer uma sobremesa, você tem que saber fazer um drink. Por que eu falo isso? A gente, dentro do ramo de confeitaria, de gastronomia, dentro do ramo de evento, a gente tem que saber fazer de tudo, de um tudo. Porque na hora que falta um funcionário, você tem que ir lá e tem que fazer. Você tem que fazer acontecer o evento do seu cliente, então não tem jeito, né? E aí o que aconteceu? Vendo isso também, tive várias propostas de emprego, mas eu não estava profissionalizada. Eu tinha o meu técnico, igual vocês, né? Eu sou formada pela UTEC, Decoração Artística, sou formada no Senai, Confeitaria, Panificação e Chocolate Artesanal, né? E fiz método Wilton, que é um método Wilton, é um método de decoração dos Estados Unidos, né? Então a gente paga o curso para fazer, são 4 módulos, hoje acho que é só 3, e a gente fica registrado nos Estados Unidos como uma confeiteira mesmo, uma cake designer. E eu fiz todos esses cursos, mas todos os outros cursos que vocês imaginam que tem por aí, que agora a gente tem tudo online, né? Me especializei em bastante coisa, e no momento agora eu estou terminando minha faculdade de gastronomia, né? Isso é uma pincelada por cima, assim, para vocês saberem quanto que a gente estuda, e a gente estuda todos os dias. Quando a Ana falou para mim assim, vamos fazer uma mesa, vamos procurar fazer uma mesa, a gente vai falar sobre mesa en place de evento, tudo. O que aconteceu? Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas eu não tenho, ainda brinquei com ela, falei, a única coisa que vai ficar faltando é um guardanapo e o talher, porque o talher é o que eu tenho em casa, que eu uso diariamente, e eu falei, eu tô montando ainda minhas coisas de regra de etiqueta, né? Aí eu lembrei que a gente estava na época do Dia dos Namorados, falei, vou fazer uma mesa do Dia dos Namorados. Então a mesa está aqui, depois eu mostro mais perto para vocês. E aí eu queria saber como que a gente vai começar. Vocês são o primeiro ano, a Ana pode me falar o primeiro ano, né, Ana? Isso mesmo. E o que vocês me passaram foi sobre eventos, né? Então, tem várias formas de etiqueta. Vocês estão no primeiro ano, mas eu já dei aula lá na Intec, né? E a gente fez, gostoso montar uma aula lá, quando der oportunidade a gente volta lá com a aula com vocês. A etiqueta de evento é bem diferente de etiqueta de festa menores. Então, a gente tem festa para 30 pessoas, para 50 pessoas, para 100 pessoas. E como a gente define como vai ser a regra, o mise en place desse evento? Quando a gente começa a montar um evento, a primeira coisa que a gente fala com o cliente, para quantas pessoas são esse evento? E ali, quando ele fala para quantas pessoas você já decide o tipo de mise en place que você vai servir. Se vai ser um evento à francesa, se vai ser um evento americano, se vai ser um evento à brasileira, se vai ser um volante, né? Normalmente a gente usa o volante quando chega a 100 pessoas. 100 pessoas tem que ser um menu volante. O que é um menu volante? Vou explicar para vocês. É aquele que os convidados ficam num coquetel de pé, e aí a gente vai passando as bandejas com aquelas mini porções que são os finger foods, né?
E aí você tem que ter uma quantidade de garçom, uma quantidade de ajudante na cozinha. O mise en place da cozinha é diferente do mise en place de salão. Quando a gente fala, geralmente quando a gente fala assim, mise en place, a gente fala assim, eu vou separar todos os ingredientes, né? Normalmente é isso que a gente pensa. Mas não, tem o mise en place da cozinha, que é toda a organização da cozinha para você fazer um evento. Então você vai ter que saber o prato que vai ser servido primeiro, então a gente tem que montar a ilha com todos aqueles pratos que vai ser servido primeiro e vai sair, ou todos aqueles finger food que vai sair, e depois na sequência os outros cardápios, né? E no salão, o que acontece? É uma hora que chega a hora da regra da etiqueta, né? Dentro da cozinha, um mise en place de cozinha, um mise en place mais industrial, em escala. E quando a gente sai para fora da cozinha e vai para o salão, se é um evento volante, a gente tem que ter os convidados, tem que estar sempre sendo servido, tem que sempre ter o garçom para servir a bebida, né? As bandejas nunca podem ficar vazias, então quando começa a ficar vazia, ela tem que voltar para a cozinha para ser reposta, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que ter um outro garçom recolhendo as coisas vazias para não ficar empilhando, para não ficar feio. Geralmente a gente faz em evento assim, em evento de empresa, né? Evento de lançamento. O que eu posso falar para vocês, eu tive um evento, 2 eventos grandes. Eu não gosto muito de pegar eventos grandes, eu gosto de pegar eventos menores, que eu acho que eu gosto mais de sofisticação e menos bagunça, né? Um evento de 100 pessoas, é complicado você administrar um evento de 100 pessoas. E eu tive uma triste história para contar para vocês. O ano passado, em julho, eu fiz uma feira chamada Feira da Pizza, né? É um evento que reúne todos os pizzaiolo do Brasil, né? Lá no Promagno. E eu era anfitriã do patrocinador majoritário, que era o Atacadão. Então, eu cuidava de todo o stand do Atacadão. E aí, eles chegaram para mim e falaram assim, olha, eles resolveram entre eles, não me chamaram para a reunião, e falaram assim para mim assim, olha, a gente vai fazer um coquetel para 300 pessoas no último dia, tá? Tá, né? Eu falei, mas nesse quadrado aqui da feira, a gente não vai conseguir colocar 300 pessoas. E como que vai ser esse evento? Como que vai ser? Eles falaram, não, a gente vai servir pizza, vai servir o que tiver aí. Ali eu já tinha visto que eu ia ter problema. Ia ter problemas graves. Porque, assim, quando a gente se faz um coquetel de uma feira, a gente não faz no último dia. Por quê? No último dia, todo mundo chega o horário de desmontar, a gente tem que desmontar e entregar o pavilhão, né? E todo mundo quer ir embora, porque eles não são de São Paulo. A maioria das empresas não são de São Paulo. Eu falei, gente, a gente deveria ter isso no primeiro dia. Ou no segundo dia de feira, né? Que são 3 dias de feira. Não no último dia. Aí eles ficaram olhando pra minha cara assim, eu falei assim, gente, não se faz isso. Eu falei assim, o pessoal vai vai ter bebido bastante, já vai ter comido tudo que tem que comer. Eu falei assim, isso não vai dar certo. Mas, mesmo assim, fui lá e fiz o meu serviço. Isso. Aí me deram 5 garçons só, para 300 pessoas. Vocês acham que ia dar para mim fazer um evento legal? Não. As pessoas iam reclamar. E foi o que aconteceu. Não conseguimos servir, não conseguimos, ficou uma muvuca, muita gente, era muito apertado, os garçons não conseguiam, era um serviço volante, os garçons estavam ali para ser servidos, acabou vindo outras pessoas que não eram garçom, de outros estantes para me ajudar, porque eu falei assim, me socorre, porque eu estou servindo, eu tenho que estar coordenando e eu estou servindo todo mundo, e abrindo champanhe, abrindo vinho, abrindo isso, e pegando comida. Então, assim, eu falo para vocês, uma má gestão do planejamento inicial acaba com o evento. Acaba com o evento. E aí, eu expliquei para eles isso, mas ninguém quis me ouvir, então acabamos tendo um problema. No final, eles me agradeceram muito, porque viram que eu tentei me empenhar, e eles falaram, no próximo ano, que seria esse ano agora, que a gente está no meio dessa pandemia, ele falou assim, a gente te chama antes para planejar antes. Então, todo o planejamento de um evento, de uma festa na sua casa, de um casamento, tudo tem que seguir uma regra. Tem dentro da cozinha uma regra, dentro de para você montar o evento tem que ter regras, e quando sai para o salão tem que ter regras. O que eu posso falar para vocês, dentro das regras de etiqueta, os talheres têm que ser colocados de forma correta, se for uma mesa posta, os talheres têm que ser colocados de uma maneira correta.
A gente tem que tomar cuidado, e isso vem sim da gente que está montando evento. Eu sou chefe, eu fico dentro da cozinha, mas quem monta o evento e a gente que praticamente, bem dizer, monta o evento todo, porque hoje em dia tem muito cerimonialista, mas nem todo mundo quer pagar o cerimonialista para ele fazer a parte de arrumação do salão. Às vezes eles fazem a decoração, mas chega lá na hora, às vezes a gente tem que ir lá e dar uma organizada. Então, vamos falar dos serviços que a gente tem no salão. Tem o serviço à francesa, que hoje já não é muito utilizado, tá? O serviço à francesa é aquele que coloca todos os talheres, tudo, a mesa é montada, toda adequada dentro da regra de etiqueta. Vocês que estão começando agora com regra de etiqueta, eu indico para vocês, eu vou até indicar para vocês um livro, chama Um Convite à Etiqueta, né? Isso aqui é o básico do básico da regra de etiqueta. Então, eles vão falar desde a parte de como colocar uma mesa, como vocês saber se comportar com as pessoas. Por quê? O que acontece? Além da gente saber a regra de etiqueta de mesa, regra de etiqueta de cozinha, a gente tem que saber tratar as pessoas bem. Então, assim, eu vou receber, vamos fazer aí, eu vou receber 30 pessoas na minha casa para um evento, né? Vou convidar a chefe para cozinhar para mim, você só personal chef. E aí você vai chegar para mim e falar assim, olha, minha casa está aqui, minha louça está aqui, e você monta, né? Para quantas pessoas? 30 pessoas? Ela tem uma mesa de 6 cadeiras, para 30 pessoas não vai dar. Então, qual o serviço que eu vou utilizar aí? Um serviço americano. Qual é o serviço americano? Aquele que a gente coloca a mesa bem bonita, com uma toalha bem bonita. A gente vai colocar um forro embaixo dessa toalha. Por que a gente usa um forro embaixo da toalha? Para não danificar a mesa, tá? Então, todas as mesas que a gente montar, isso é princípio dentro da regra de etiqueta. A gente coloca um forro. Não sei se vocês sabem, sabe aqueles forros afranelados? Que é aquela toalha de mesa flanelada que a gente usa para não passar o contato para a mesa, que normalmente a gente usa em casa, né? A gente compra um pedaço daquele, coloca embaixo e aí coloca a toalha. A toalha não vai ficar escorregando, não tem perigo das pessoas pegarem o prato ou o copo e ela escorregar da mesa, porque ela tem uma base embaixo. E aí a gente vai montar as ilhas. Então a gente vai colocar pratos, tá? Talheres, e copos, tudo que for para o convidado pegar e servir. E num outro aparador, que no caso seria um aparador, a gente deixa os richôs com as comidas. Esse é um serviço americano, tá? É um serviço muito utilizado hoje, para até 50 pessoas dá para você utilizar, né? É bem fácil, bem prático. Eu acho que para um evento menor, mais intimista, isso é bom. Às vezes um casamento em casa, às vezes uma festa de aniversário, vinhos e queijos e vinhos para uns amigos, também dá para fazer esse serviço americano. Outro serviço bem utilizado aqui no Brasil é a brasileira, que é aquele que eles colocam as travessas todas na mesa e as pessoas se servem, né? Esse é um dos serviços. E o outro serviço que a gente tem, aí a gente vai ter os serviços a francesa, que a francesa é aquele que você coloca todos os aparatos. Então, o garçom tem que saber servir com pinça, tá? Ele serve ele vem direto da cozinha com a comida, mas vocês fazem o pedido, né? A gente já não serve tanto assim com os potinhos, com tudo, a gente já deixa só o prato assim, desse jeito. Eu não sei se vocês estão vendo. Só o prato e o suplá para vir as coisas direto da cozinha, tá? Hoje em dia, a gente quase não utiliza, tá? Por quê? É muito trabalhoso, demanda muito funcionário e a gente costuma usar os mais práticos para nós. Deixa eu falar um pouco para vocês dessa mesa que eu montei para vocês. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, eu vou sair um pouco de foco, vou tentar colocar a mesa, pode ser? Sim, mas pelo que eu estou vendo aqui, está muito linda essa sua mesa, Sheila. Ela tá bem bonita, ó. Vou abaixar. Dá para ver? Eu consigo ver, vocês conseguem ver? Sim. Sim. Perfeito. Então,
eu montei uma mesa para 2 pessoas. Então, eu vou explicar aqui para vocês. Aqui eu tenho uma toalha de mesa bem bonita, é uma toalha de mesa bem coringa, eu não sei se dá para vocês verem. Ela tem uma texturinha assim, eu gosto bastante dela, é uma toalha branca, é um coringa que a gente tem, porque a partir do momento que você escolhe o evento, como no caso aqui a gente escolheu o Dia dos Namorados, para um evento, no caso, vamos supor assim, galera, eu fui convidada para fazer um jantar a 2 para um casal de namorados, certo? Mas a menina não tem nada, ela quer fazer um carinho pro namorado, mas ela não tem nada na casa dela. Então, o que eu preciso ter? Eu vou definir o cardápio, né? E assim que eu definir o cardápio, eu sei como que eu vou montar essa mesa, tá? Então, aqui eu vou servir espumante numa taça de cristal, e aí eu tenho uma taça aqui para vinho, né? Eu não tenho em casa uma taça para água, que seria o certo. A taça de água fica aqui, tá? Só que essa taça, tá vendo essa taça? Essa taça é de vidro. E aí eu não posso colocar ela aqui junto com essa, tá? Eu não sei se dá para vocês perceberem. Uma de cristal e outra de vidro. Seguimos. Ele é muito mais. Esse é o cristal. Bem fininho, você viu? Ó. Esse é o vidro. Isso, tá? O som é diferente também, né? O som é diferente, ela é mais grosseira, né? Então, quando eu vou montar a mesa, eu preciso ter os copos e as taças no mesmo material, tá? Então, aqui eu teria que ter um copo de cristal junto, ou um copo ou uma taça, tá? Tanto faz. Pode ser uma taça assim, ou poderia ser uma taça assim, mas ela também teria que ser em cristal, tá bom? E aqui eu tenho a taça, e ela fica assim mesmo, nesse desenho aqui, na diagonal. A taça de champanhe, a taça de vinho e a taça de água aqui, tá? Ou se a gente tivesse a taça de água, na verdade, a gente colocou assim porque a gente está sem a taça de água, mas se fosse a taça de água, seria a taça de água, a taça de vinho e a taça de champanhe atrás. É uma coisa que me perguntam sempre, prof, mas eu posso trocar os utensílios da mesa quando eles estiverem terminando? Sim, a hora que você fizer a retirada do prato que já terminou e vier com o prato novo, você na hora que você retira, você já retira a taça, e aí a hora que você vem, você já traz a outra taça com o vinho que você vai utilizar, tá? Uma coisa também que vocês têm que aprender, e eu falo para todo mundo, é estudar sobre vinhos para poder harmonizar com os pratos. E aí, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um arranjo aqui, bem pequenininho, ó. Ele também é de cristal, esse vasinho, e eu comprei lá umas florzinhas e coloquei. E aí, o que eu tinha em casa? Eu tinha esses corações que é pendurado dentro do meu quarto, que é na parede. E aí eu tirei e coloquei na mesa. Se eu não tivesse esses corações, eu poderia fazer um coração com guardanapo, tá? Hoje eu não vou conseguir fazer para vocês, porque eu já tentei fazer hoje, mas o meu guardanapo é grosso. E aí, o que eu fiz? Eu não tenho... chefe, eu não tenho esses corações. Então, você poderia colocar a flor de guardanapo. Ou então, chefe, eu não tenho o potinho de salada, que esse aqui é um potinho de salada em coração. Tá vendo? E se eu não tivesse esse potinho, aqui eu ia servir uma saladinha, tá? Uma saladinha de entrada. Poderia servir um risoto, tá? E sempre eu sirvo o risoto com o prato raso embaixo, tá? Por quê? Evita de sujar ou fica mais bonito, né? Na regra de etiqueta, ele tem que ser servido assim. Ou que se fosse um ragu com polenta, ou um ragu com purê de 3 queijos, tá? Então, a gente sempre serve assim, falar assim, prof, mas podia ter servido aqui, nesse baixo. Mas como ele tem caldo, a gente serve sempre no prato fundo, tá? Agora, chefe, eu não quero assim, desse jeito, né? Eu vou servir, deixa eu pegar aqui. Fica bem refinado, né? Mas, eu não gosto desses mosquitinhos, chefe.
eu poderia pedir lá umas folhagens e colocar umas folhagens junto, tá? Ou então, se eu não quisesse, o que eu poderia fazer? Eu tiro do meio e coloco uma vela, tá? Uma velinha. Hoje em dia a gente não tem mais aquelas velas, tem as velas normais que acende e tem umas que é de LED, que a gente também pode colocar, ficar bem bonitas, tá? Quando a gente lava cristal, deixa eu explicar isso para você. Quando a gente lava esse tipo de cristal, o que a gente faz? A gente lava com água e sabão, depois faz uma mistura de metade de água, metade de álcool. E aí você vem com o guardanapo, aquele de papel, joga o álcool, passa nele, seca ele bem, todos esses fiozinhos. Quando você coloca a vela aqui dentro, ele reflete toda a luz e faz um prisma de luz. Fica bem bonito, tá? Outra coisa também que a gente faz, a gente limpa as taças também com essa mesma combinação. Metade água, metade álcool. Por quê? O brilho delas fica de outra maneira. Brilha muito. E uma mesa que você, quando você monta, ela tem que ter ficar bem limpo os talheres, bem limpo as taças, né? Você não pode chegar você limpou a taça, passou aqui, passou. Você não pode pegar e deixar a taça assim. Vocês estão vendo? É minha digital aqui, tá vendo? Ó? É uma coisa que não pode ter na mesa posta. Ela tem que estar todos limpos, todos impecáveis, tá? Isso é uma dica para vocês. O arranjo tem que ser sempre baixo, tá? Vocês sabem o porquê que o arranjo tem que ser baixo quando a gente monta? Alguém sabe ou eu posso falar? Para poder ver a outra pessoa? Exato. Sim. Ai, gostei! Porque, Muito ó, bem. vai que eu coloco... Aí eu vou mostrar para vocês uma outra coisa. Eu ganhei ele, é um coquedama. Não sei se vocês percebem, ó. Ele é uma bolinha. Tá vendo? É uma árvore na bolinha. Se eu coloco um arranjo muito grande, como que a gente vai conseguir falar com o outro? Então a gente vai ter que ficar se desviando do arranjo, do vaso no meio. Aí você fica com torcicolo para falar com o amigo, porque você tem que ficar contornando com a cabeça o arranjo, né? Então, assim, se for uma festa de casamento, se for um jantar, se for um coquetel, se for uma mesa posta, a gente tem que sempre colocar arranjos baixos. Pode ser arranjos de bolinha ou pode ser aqueles de mesa que eles são mais baixinhos, que são compridos, tá? Sempre baixo arranjo. Se for um arranjo para decorar, ele pode ser alto, tá bom? Eu acho que essa parte de arranjos a gente tem que tomar bastante cuidado. Bastante cuidado também com o tipo de flor que você coloca para não dar cheiro, tá? Eu ia falar isso agora, chefe. Às vezes eu amo lírio branco, mas lírio branco é bom para casa, não para um arranjo de mesa. Porque às vezes o cheiro é tão forte que acaba incomodando na hora da alimentação. Então você tem que tomar bastante cuidado com isso. Gente, não repara no meu talher, é meu talher de uso normal, né? Eu gostaria de ter um talher maravilhoso aqui, mas da próxima vez eu levo um maravilhoso para vocês. A gente sempre coloca os talheres de uma forma que a gente vai servir os pratos, tá? Então, no caso aqui, eu vou servir uma saladinha, né? Ou vou servir uma sopinha fria aqui, nesse primeiro. E aí a gente usa a colher, tá? Quando a colher foi embora, quando o prato foi embora, a colher também vai embora, certo? E aí vem o serviço. Se o serviço for a francesa, ele vai servir você o seu prato e tomar cuidado. Então, ele vai servir pela direita. Então, o convidado está sentado, ele vai pela direita e serve o convidado pela direita. O prato fica aqui e ele serve aqui no prato aqui. Quando termina, ele retira esse prato. Esse aqui não existe, gente. Esse aqui estava lá no começo. E aí ele retira, vai levar o talher que utilizou e vai ficar o prato principal para ele poder comer, né? Ao final, você retira tudo, tá? E eu vou servir uma sobremesa, né? Vamos supor que era um creme brulee, tá? Então eu vou trazer um creme brulee para servir. E sempre vem um prato de apoio, tá?
Por que um prato de apoio? A gente nunca traz essa sobremesa pura na toalha, porque pode cair na toalha e sujar. Então, dentro da regra de etiqueta, a gente sempre traz ele apoiando no prato de sobremesa. Se for um potinho desse, ou se for uma taça, aquelas taças maiores, a gente sempre vai ter um apoio aqui para a pessoa poder, além de comer, descansar o talher aqui. Entendeu, meninas? Normalmente, eu faço mesa para Gazeta, né? Quem conhece aí o programa Cozinha Amiga? Eu conheço, chefe. A chefe Ale Peruso, todas as mesas da Ale Peruso, dos outros até final de dezembro, eram minhas. Era eu que montava as mesas para ela. Então, ela me ligava, falava o tema que ela queria, e ela sempre me judiava, porque ela tinha tema de Aladdin, tema de o Grande Hotel, e temas de filmes, sabe? Sim. Filmes Harry Potter. Ela judiava, gente, só que ela pedia isso, tipo assim, eu tava saindo de casa umas 11 horas para ir trabalhar, entre as duas, ela me ligava, tipo, às 10 da manhã, para as 3 da tarde ela passar lá e pegar a mesa montada, para ir poder gravar. Então, assim, eu já saía daqui pensando no que eu ia montar, como que eu ia montar, para poder já embalar e mandar para ela. Então, as mesas dela sempre foi temática, e lá na Gazeta, eles não aceitam que a sobremesa seja servida assim. Por quê? É TV. Então, na TV, eles geralmente colocam suplá, tá? Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Quando vocês puderem ver qualquer receita da Cozinha Amiga, você pode ver que todas elas têm suplá. Mesmo que é doce, tem suplá, tá? Certo. Dentro da regra de etiqueta é errado, tá? Dentro da regra de etiqueta para um jantar, para um evento, a gente não usa o suplá. O suplá, ele foi feito para quê? As pessoas falam assim, é para embelezar. Não, é para não sujar a toalha, para não cair sujeira na toalha. Então, você vê que ele fica bem maior do que o prato, né? E ele não deixa sujar a toalha. Mas só que a hora que termina o serviço de comer, a gente retira o suplá, ele já não tem mais utilidade para a gente. E aí, como que a gente vem com uma sobremesa? Então, a gente vem com um prato de sobremesa de apoio. Então, ele é um prato de apoio, tá? Tá. Ele não é um suplá, porque se a gente fala que ele é um suplá, o que acontece? Quando as pessoas forem lá comprar na loja, quando ela fala que era um suplá para sobremesa, não existe suplá para sobremesa, e aí o vendedor vai te empurrar o suplá grandão, que é errado, tá? Então, geralmente a gente vai colocar ou um potinho, ou uma taça, ou mesmo servir, se for um petit gâteau, a gente serve um petit gâteau, uma bola de sorvete no prato. E aí vai ter o talher de sobremesa, tá? Que pode ser, que você vai definir se vai ser uma colher só. Se sua sobremesa é de colher, você coloca só a colher. Se a sua sobremesa é colher e garfo, vai ter a colher e garfo. E às vezes, se for só fruta, um garfo e uma faca de sobremesa, que eu não tenho aqui, tá? Porque, ó, deixa eu explicar para vocês. Eu vou colocar sorvete aqui. Sorvete bem gelado. Ele vai chegar lá, ele vai estar suando. Se eu colocar esse potinho suando em cima da mesa, eu vou manchar a mesa, vai molhar a mesa. Então, o que acontece? Se ele está bem gelado, vai ficar aqui em cima e toda a água vai ser recolhida pelo prato. Porque dentro da regra de etiqueta tem que ser tudo muito limpo, tudo muito organizado, né? Tudo dentro das regras ali que eles falam. Uma coisa que eu vou explicar para vocês. Feminino e masculino. Como que a gente monta uma mesa? Uma coisa que eu aprendi lá onde eu trabalho, eu ficava olhando, porque eu entrei como chefe de cozinha lá, só para montar os eventos, e aí eu ficava olhando eles montando mesa, né? Eu era apaixonada por mesa, sempre fui apaixonada por mesa, muito bem montada. E só que eu não sabia montar mesa. Aí um dia ele falou assim para mim assim, eu vi ele montando, ele falou, o que é que você tá de olho grande aqui? Eu falei, só tô olhando para ver como é que você monta a mesa. Ele falou assim, meu chefe, meu gerente falou assim, então vem aqui, eu vou te ensinar só uma vez, né? Ele falou assim, só uma vez, não tem conversa. E já aquele frio na barriga, você fala assim, eu não sei nada, e o filho da mãe ainda vai me falar que só vai me mostrar uma vez. Ele falou assim, olha, vou te explicar uma vez só.
A faca e a colher fica à direita. O garfo fica à esquerda. Tudo que é feminino à direita, tudo que é masculino à esquerda. Monta. Então, tudo que é feminino, a faca, a colher, a gente vai colocar do lado direito. E a faca, sempre com o corte da faca para dentro, tá? Perfeito. Para dentro do prato. Nunca assim, ao contrário, dá para vocês verem aqui? Nunca ao contrário. A gente sempre vai colocar eles assim. Nunca assim, tá? E Perfeito. sempre a faca primeiro e depois a colher, do lado direito. Do lado esquerdo, a gente vai colocar o garfo, tá? Então, a gente vai colocar o garfo aqui do lado esquerdo. E acima, a gente sempre vai colocar os talheres de sobremesa. Aí, entre os talheres de sobremesa ou até as pinças, que se você for servir peixe, escargot, tem a pinça de escargot, né? Então, a gente coloca a pinça assim, tá bom? Outra coisa. Ah, chefe, eu não quero essa composição que você montou. Eu quero servir a minha salada e um prato principal. Então, eu vou ter o prato assim. O prato de sobremesa, que eu posso servir uma salada, tá? O prato principal, que é um prato normal, raso. E aí eu venho com o meu guardanapo dobrado, do jeito que vocês quiserem. Dá para ver? Sim, sim. A gente pode servir assim, desse jeito, pode colocar o guardanapo assim, né? Deixa eu colocar ele aqui de lado e vou pegar um outro guardanapo aqui, que eu deixei de stand-by. Eu vou falar para vocês, eu trouxe aqui, eu tinha um pouquinho de argola de guardanapo, tá vendo? Então, eu vou falar um pouco de argola. A argola de guardanapo, ela sempre tem que combinar com o talher, tá? Ou ela combina com o talher ou ela combina com o suplá. O que eu não posso ter é um talher prata com uma argola dourada, tá? Fica feio. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, normalmente, a gente pode servir assim também. Deixa eu mostrar para vocês uma outra dobra de guardanapo, e aí você, pelo menos, vai poder usar na casa de vocês. Enquanto isso, a Jamile quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Jamile. Então, sobre esse negócio de argola, vamos supor, se eu quiser fazer um negocinho com guardanapo, posso usar uma fitinha para amarrar em volta? Ou tem que ser necessariamente uma argola? A gente, hoje em dia, o que a gente faz? Tudo pode dentro de uma mesa posta. Então, eu posso ter um barbante e eu posso vir colocar o barbante aqui e colocar uma florzinha, né? Eu posso também pegar uma fita bem bonita de cetim e colocar. Ó, eu posso colocar o meu guardanapo só com uma dobradura, tá? Tá vendo a dobradura aqui? Só com uma dobradura em cima. E aí fica bem bonito, ó. Fica bem chique também, bem bonito. Uma coisa que eu falo para vocês, vocês procuram na internet dobraduras de guardanapo. Você vai encontrar 1000 dobraduras de guardanapo. Quando vocês começarem a comprar, assim, para treinar em casa, vocês não compram muito grosso. Esse, ele parece um linho, tá vendo? E ele tem um trabalho na borda. Esse não é tão bom para fazer dobradura. Preferência, aqueles mais fininhos, de tecido mais fininhos, eu não sei se eu tenho um aqui. Não tenho. Acho que eu tenho aqui. Deixa eu pegar aqui embaixo, mas ele não vai, que eu coloquei para suportar aqui a câmera. Tá vendo esse? Sim. Ele é mais fininho. Só que a bordinha dele é bem mais fininha também. Esse daí é o ideal para a gente fazer dobra de guardanapo. E aí, gente, tem uma infinidade de dobra de guardanapo. Tem de coração, tem de árvore de Natal, tem temático, tem encaixando. Aqui a gente também poderia colocar os talheres. Eu vou mostrar para vocês. Do jeito que a gente coloca do lado do prato. Então, vem o garfo, tá? Ó, o garfo, o talher, tá vendo? Nossa, ficou bem legal essa proposta. Fica bem legal. E aí a gente não teria esses daqui, tá? Que aí a gente já vem com a sobremesa já com o talher. A gente retira. Olha, meninas e meninos. Bom.
Chefe Sheila, então, hoje, na prática, se pode adaptar a mesa para aquele serviço, para aquele cardápio que você imagina, né? Inclusive para os eventos temáticos, pelo que você está mostrando, é isso mesmo, né? A ideia é ter criatividade. Ter criatividade e ocupar aquilo que vocês tiverem em casa. Chefe Sheila, mas também a gente não pode deixar de considerar a formalidade do evento que você está atendendo, né? Porque alguns eventos, pelo cerimonial, pelo protocolo, também exigem uma mesa montada, um mise en place mais requintado. Então, para o dia a dia, com certeza a criatividade entra muito. Mas se você estiver realizando um trabalho, montando uma mesa, aonde exige uma certa formalidade, aí você vai ter que seguir alguns protocolos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem vários tipos de mesa e vários tipos de evento, para vários tipos de evento. Então, é um casamento na praia. A gente pode usar um serviço americano. É um casamento na Grécia, como teve de uma amiga minha, e ela mandou as fotos da mesa para mim. Gente, o casamento foi no alto de uma colina lá na Grécia. A mesa era branca e muito engraçado. A gente fala que a gente não pode misturar, né? Eles colocaram limão siciliano para decorar a mesa. Então, em cada mesa tinha o seu prato, o seu talher, tudo dentro da formalidade, mas tinha várias decorações com limão siciliano. E um dos apoios, dos coisas do guardanapo era com limão siciliano. Então, ficou bem bonito. Tinha lá um marcador de lugar, né? Com uma folha de limão siciliano. Então, assim, para esse evento, quando a gente vai montar o evento, a gente tem que saber como que é esse evento. Eu dei uma aula lá na ETEC que foi eventos de luxo, né? Então, eu levei uma mesa como se fosse uma mesa para um evento de luxo e expliquei lá direitinho. Era com talheres dourados, com bastante glamour, com bastante luxo. Quando você vai fazer um evento que ele é muito glamouroso, você pode usar o dourado, você pode abusar do dourado, né? Se você vai fazer um evento, um jantar presidencial, que era uma coisa que eu ia trazer para você. No jantar presidencial, vamos supor que eu tenho lá uma mesa, eu tenho 50 chefes sentados, 50 chefes de estado sentados. Eu vou usar suplá? Na verdade, não é nem uma questão de ser adequados. No jantar presidencial, a gente poderia usar, sim, um suplá. Num jantar formal de presidente ou de alta cúpula, presidente de empresa, essas coisas, aí é um jantar corporativo, né? E a gente tem que tomar todo o protocolo de um jantar corporativo. E aí tem que seguir as regras de etiqueta, tem que ter um garçom para servir, eles não se levantam, não posso usar um serviço americano para um presidente de uma empresa, né? Então, tudo isso a gente aprende a montar e a planejar o evento. Eu falo assim que é bem difícil, às vezes as pessoas falam assim, mas o chefe só cozinha. O chefe não só cozinha. Se você quer ser um personal chef, quer ter uma empresa para você vai ter que estudar a regra de etiqueta, você vai ter que saber colocar uma mesa, porque você vai montar uma equipe que vai chegar num salão, o salão tá cru, e ela vai ter que saber montar a mesa para um jantar de um presidente. Sim. Entendeu? Tem que fazer um trabalho para a faculdade, montar um evento para 100 pessoas e descrever esse evento para a faculdade, né? Aí eu comecei a rir, porque ela tem lá um escopo que eles mandaram para gente, que eles falaram assim, para 100 pessoas, um barman só dá. Na vida real, não. Na vida real, não. Uma pessoa só fazendo bebida para 100 pessoas dá, gente? Num evento grande? Vai ficar corrido. Não. Vai ficar muito corrido. Eu preciso de pelo menos 3 barman. 3 barman. E aí eles colocaram lá um garçom a cada 50 pessoas. Coitado do garçom, gente. Pensa um garçom com 50 pessoas correndo atrás. Não tem. Então, assim, um garçom serve 20 pessoas sossegadas. Um garçom, 20 pessoas.
Então, isso eu tenho na prática. E aí eu vou bater de frente com a faculdade, entendeu? Mas eu vou colocar lá, eu vou fazer o meu trabalho em cima daquilo que eu tenho na prática, né? E vou explicar para eles, olha, a teoria é muito bacana, mas na realidade é outra coisa. Então, assim, a gente só sabe o que vai acontecer no evento quando a gente está no evento. Quando você já fez muito evento, você já está descolado, então você sabe tudo que pode dar errado. Eu, em dia de evento, eu sou um nojo. Eu vou contar para vocês, eu sou um nojo. Minha equipe me detesta em dia de eventos. Depois que passa, elas me adoram. Mas no dia de eventos, eu sou um nojo. Eu tenho 3 pessoas que trabalham comigo lá na empresa e uma semana antes eu já começo. O que pode dar errado? Pensa comigo. O que pode dar errado? Porque você tem que se antecipar em tudo que pode dar errado. 2 dias antes, eu já tô que nem uma doida, eu não durmo. E aí eu fico, gente, o que pode dar errado? Eu já tive caso do fornecedor de champanhe me deixar na mão um dia antes, 24 horas antes. Eu falo assim, mas é gostoso o evento, gente. Você fica viciada em evento. Hoje, quando eu estava colocando minha doma, eu ri e falei assim, nossa, saudade, hein, filha, de ter um evento, hein? Porque de passar uma raiva, hein? Por quê? Você vive isso. Eu acho que todo mundo, acho que todos nós que somos professores passamos esse luto agora com essa pandemia, que foi aquela falta de não fazer nada. Eu estava feliz da vida porque eu não ia fazer nada, porque eu vinha já numa batida de 4 anos trabalhando direto, então eu estava muito cansada, eu estava bem estressada, e eu estava montando um evento de lançamento de coleção. Então, eu tinha acabado de sair do Natal, do Ano Novo, já estava montando um evento de coleção, então é bem complicado quando você trabalha com uma marca. Eu trabalho com uma marca bem grande e eles exigem um trabalho sem erros, né? Uma coisa que eu falo para vocês é assim, é ter amor. Se vocês estão estudando cozinha, né, que é uma parte bem bacana da parte da gastronomia, tenha amor por tudo que vocês façam. E os professores da ETEC são maravilhosos. Eu posso falar isso porque eu fico babando toda vez que tem evento lá. Eu choro no pé da empresa para a empresa deixar eu ir. E se não deixa, eu falto na empresa para poder ir. Porque eu falo assim, ali eles estão te dando tanto conhecimento. É uma escola que não tem lugar nenhum, gente. Nem na minha faculdade tem um laboratório igual de vocês. Então, assim, aproveitem, porque tudo isso que estão dando para vocês estão dando de graça. Quando vocês saírem da escola, você vai ter que pagar. E os cursos fora são muito, muito, muito caros. A gente tá sempre com a ETEC. Eu estou sempre levando a minha professora de regra de etiqueta, a Branca França, que sempre vai comigo e ela sempre faz os eventos com vocês lá. Espero a gente poder, quando voltar às aulas, a gente poder fazer eventos. A Branca é maravilhosa. Sim. Ela foi para a França agora 2 vezes, então ela trouxe bastante coisas, mas eu não tive tempo ainda de conversar com ela. Mas é uma professora incrível que eu posso falar para vocês que eu aprendi muito com ela. A regra de etiqueta não é fácil, tá? É uma coisa que você tem que estudar. Tem muitas pessoas hoje na internet falando sobre regra de etiqueta e falando errado sobre regra de etiqueta. Então, a gente tem aí o problema do suplá, que eles estão falando que existe suplá de sobremesa, que isso é uma questão que a gente nem entra muito no assunto, eu e a Branca nem entra muito no assunto, discute com as pessoas, porque as pessoas hoje, a verdade é delas e não a verdade que não existe, bem dito, o suplá de sobremesa, né? Certo. E tem coisas, às vezes, que elas falam que pode, às vezes não pode, né? Então, fica bem atento a isso. Cuidado com as lives que vocês andam assistindo. Filtra bastante. Eu falo para vocês, aproveitem que tem essas lives. Estudem bastante, tem bastante receita, tem bastante coisa. Mas também tem muito lixo, gente. Muito lixo. A professora pode falar isso de mim. Vocês estão lá vendo as lives. Sim, e é importante os alunos comentarem isso, né? Eu falo com eles em todas as aulas que essa conversa é muito importante, né? Então, Sheila, eu quero agradecer a você, porque você falou da ETEC, mas, na verdade, sem parceiros como você, a gente não consegue entregar tudo na prática, né? Então, assim, essa sua experiência profissional, da prática profissional, é muito importante. Né? Então, de verdade, é uma honra receber você. Ana, eu abri a minha câmera só para
Agradecer também a chefe Sheila, foi excelente, muito bom, e como a Ana falou mesmo, por mais que a gente esteja todo dia com o aluno, é bom sempre ouvir experiências externas, foi muito bom, então eu gostaria de agradecer, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Não deu para falar muita coisa sobre... A gente tem vários tipos de colocação de mesa, mas como vocês são do primeiro ano, eu acho que iria bagunçar um pouco a cabeça de vocês. Sim. Né? Então, eu vou mandar para vocês, eu falei só os principais e os mais simples. Eu vou mandar um conteúdo completo para vocês desses serviços e todas as dicas que eu posso dar para vocês de evento, para não ocorrer coisas que normalmente ocorrem dentro de um evento. Né? E para vocês, pelo menos, ter um pouco. E, assim, gente, a escola até que não pode parar. É uma coisa que outro dia eu conversei com o Gustavo. O Gustavo é muito meu amigo. E eu falei para eles assim, a gente tem que sempre divulgar a ETEC. É uma escola maravilhosa, uma escola pública maravilhosa, que a gente não tem assim, e a gente tem que cuidar disso. E vocês são fruto disso. Então, eu já tive 2 experiências maravilhosas. Eu tive 4 meninos que foram trabalhar comigo em um evento, 2 meninos o ano passado e 2 no outro ano. Eu conheci uma menina aí que me auxiliou num dia que eu fui aí, que é uma menina que ficou comigo, me dando um apoio, e depois ela foi lá na Kamikaze e falou para mim, olha, eu saí da ETEC, já terminei o curso e tal, se você tiver alguma coisa para mim. E aí eu acabei arrumando para ela do mesmo jeito que eu trabalho, mas só que no Cidade Jardim, né? Olha que legal. E aí ela foi assistente gourmet lá por um tempo, aprendeu bastante coisa, fez amizade com bastante gente, e agora ela saiu e está dando aula junto comigo no instituto que a gente dá aula, né? Aula técnica. Bacana. Que legal. E os meninos que foram maravilhosos. Então, gente, sempre quando eu preciso, eu ligo para o Gustavo e falo, Gustavo, me arruma 2, 3 alunos aí para trabalhar comigo de auxiliar na cozinha, que às vezes a gente precisa. E a gente sempre precisa, eu gosto de treinar as pessoas. E assim, os meninos nunca me deixaram na mão. E o mais bonitinho que eu falei assim, teve um deles, que eu não vou lembrar o nome agora, eu estava no evento, e assim que ele chegou lá no evento, eles chegam geralmente um pouco antes, e aí eu falei para ele assim, hoje eu estou insuportável. Aí ele pegou e deu risada. Eu assim, olha, você vai conhecer o pior de mim hoje. Eu tinha um evento para 100 pessoas, dentro de uma loja, no shopping, e eles iam me auxiliar. Aí eu peguei e dei a lista para ele do que a gente ia servir, falei para ele assim, isso aqui tu vai cuidar como se fosse sua vida. Você vai digitar o ritmo da minha cozinha. Eu só vou vir e vou te perguntar qual é o próximo prato. Você vai ter que saber. Nossa. Aí falei assim, eu vou deixar na tua mão, tá bom? Porque quando você trabalha dentro de um evento, dentro de uma loja, o que acontece? A todo momento o pessoal quer falar comigo. Porque todo mundo me conhece, então todo mundo quer falar comigo. E aí acaba saindo da cozinha e a cozinha para, né? Então, eu tinha alguns chefes lá comigo, eu tinha 3 chefes comigo. E aí eu falei assim, olha, a responsabilidade é dele. Ele que vai comandar a saída dos finger food, né? E Sim. Aí teve uma hora assim que eu agarrei nele no meio do... Falei pra ele, qual é o próximo prato? Aí ele, desesperado, tirou o papel assim, é tal, chefe. Eu falei, é isso aí. Eu falei, vamos embora. Aí ele, no final, ele me agradeceu e falou assim, chefe, olha, foi maravilhoso trabalhar com você, porque é diferente da escola, né? Sim, ele falou sim, assim, a prática. Adrenalina no seu olhar. Ele falou assim, é engraçado, porque eu não trabalhava com os outros chefes. Os outros chefes eram meus amigos, a gente sempre trabalhou em eventos diferentes. Mas quando juntou todo mundo, só de olhar, todo mundo já sabia o que tinha que fazer, né? E ele aprendeu na raça. Então, assim, para experiência dele, ele saiu de lá fascinado. Ele falou para mim, foi o melhor evento, e hoje ele faz vários eventos, que eu vi ele fazendo evento, não tive ainda tempo de falar com ele, mas vejo ele fazendo vários eventos. Eu falei assim, nossa, eu acho que depois daquele evento, ele falou assim, não, se eu passei na mão da chefe ali, eu passo na mão de qualquer um. E ele está fazendo evento. Preparado, né? Foi preparado na raça, na luta, né? Perfeito. Chefe, a senhora tem Insta? Sim.
É o mesmo que está aqui, é chefe Sheila Randoli. Muito obrigada, Sheila. Gente, eu amo vocês, estava sentindo muita falta. Eu quero muito ir na ETEC, eu quero muito cozinhar com vocês, tá? Vamos Ai, nós também. vamos rezar para essa pandemia passar, né? Sim. E tudo voltar ao normal, porque a gente precisa voltar a trabalhar, precisa voltar à vida normal, tá bom? Sim. Mas dias melhores virão. E com essas parcerias a gente vai longe, né? É assim, é um conhecendo o outro e aí a gente vai ficando mais forte. Sim. E juntos a gente é mais forte, bem mais forte. É verdade. Sim. Eu também acredito nisso. Obrigada, chefe. Pessoal, vou encerrar a gravação. Obrigado pela presença, pela participação de todos.